Temos aqui um entrevistado especial que já está na linha, é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Boa noite, ministro, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe Moura, boa noite, Augusto Nunes, boa noite, José Maria Trindade, boa noite ao ouvinte, muito obrigado por mais essa oportunidade. E a notícia do dia é que o Ministério da Educação lançou o programa Futurice, que, de acordo com a própria pasta, tem como objetivo reestruturar o ensino superior público do país, aumentando a eficiência e estimulando a inovação de institutos e universidades. Na prática, o plano visa estimular a parceria público-privada no setor, angariando uma maior captação de verbas de empresas privadas para essas universidades. A gente tem aqui mais informações, mas como o ministro entrou no ar, ele próprio pode explicar melhor para o nosso público como é esse Futurice e como é que funciona essa parceria público-privada. Não é só parceria público-privada. Hoje você tem uma burocracia, você tem uma regra. O aparato da legislação que regula as universidades, ela gera não o melhor resultado do retorno do dinheiro que é investido para as universidades. Os indicadores, tanto de pesquisa acadêmica como de formação de jovens, ensino de jovens, eles estão muito aquém do desejado. O Brasil está, em termos de produção física, isso é volume físico de produção acadêmica, em 14ª posição mundial. Mas dos 90 países que fazem a pesquisa, o Brasil está em 12º do fundo para cima. Isso a gente está em 78ª de todo mundo que faz, dos 90 países que fazem pesquisa. Isso é, a qualidade da nossa pesquisa coloca o Brasil na 78ª e caiu nos últimos anos. Além disso, o que a gente coloca de dinheiro em relação à formação, o diploma que sai, ele é muito caro. A quantidade de jovens que desistem e o custo de manter o jovem na faculdade federal é alguma coisa como 3 vezes o de uma boa privada. Se você pegar o diploma da FGV da primeira, pode pegar outra também. Se você entrar na Fundação Getúlio Vargas em administração da primeira mensalidade à última mensalidade, vai te custar menos de R$150 mil. Enquanto que para o contribuinte que paga pela Universidade Federal, a média de um diploma desses é de R$450 mil. Então tem várias coisas que a gente está trazendo à tona para mudar essa realidade, mas de uma forma positiva. Por exemplo, permitindo que as universidades federais busquem recursos, geração de recursos, como é feita lá fora pelas universidades públicas da Inglaterra, do Canadá, da Europa continental, de Israel. Então a gente está replicando e adaptando a realidade brasileira, trazendo experiências de sucesso também, como o que aconteceu com os hospitais universitários na EBSER, e criando um novo rumo para as universidades federais para gerar mais retorno para a sociedade. Qual é esse retorno maior? Mais alunos se formando a um custo menor, mais pesquisa com resultado de fato para a sociedade, seja pesquisa acadêmica que repercuta no mundo científico, seja patentes, seja na geração de startups que possam mudar a realidade econômica de uma região na qual a federal esteja inserida, sem aumentar o custo para o pagador de impostos. Ministro, se a prioridade, o senhor próprio tem repetido, a prioridade do governo Bolsonaro é o ensino fundamental, por que essas primeiras medidas importantes aí começaram pelo ensino superior? Então, Augusto Nunes, eu até agradeço a oportunidade e sei que vocês 3 não têm esse problema aí. Mas tem uma má vontade muito grande pelos principais meios de comunicação. Se o senhor notar, a gente soltou, isso está disponível na internet, é que não tem sido repercutido. Por exemplo, a gente soltou a proposta de Fundeb, que é basicamente o recurso federal que é repassado para estados e municípios para fundear a educação básica. A gente mandou uma proposta, a discussão estava seguindo numa direção que nós não concordamos, a gente mandou uma proposta para o Congresso com responsabilidade fiscal, elevando, através dos fundos que hoje estão espalhados pela República, elevando o total a ser despendido em 50%, saindo de 10% do Fundeb para 15% do Fundeb, mas colocando também critérios de desempenho nele.
Como, por exemplo, para os municípios receberem, eles precisam ter boa performance na educação básica, eles precisam universalizar a pré-escola, também redimensionando como é a distribuição entre estados e municípios. Então, a gente já lançou esse programa e, assim, praticamente não teve, foi no Congresso Nacional, em sessão, apresentamos e não repercutiu. A gente também soltou o Plano Nacional de Alfabetização, não teve uma repercussão. A gente está fazendo uma série de ações continuamente, tendo reuniões contínuas com os secretários, e a gente já está bem avançado em quase toda a reformulação do ensino brasileiro. Falta basicamente agora um projeto que a gente está bem maduro, que é para a questão das creches. Falta a questão de mudar a formação dos professores. A gente anunciou Enem eletrônico, então já tem uma agenda positiva que foi apresentada nas últimas 4, 5 semanas, que não reverbera. Talvez em função do Futurice ter chamado um pouco mais de atenção, esse repercutiu mais, mas a gente está avançando bastante nesses pontos. José Maria Trindade, uma pergunta para o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, eu sei que a educação ela não passa necessariamente, majoritariamente por verbas, mas muito por gestão. Eu sei que o senhor recebeu um estudo do IPEA, lá do grande técnico Ellery Araújo, né? O Ayrton Ellery Araújo, e ele mostra que o Brasil até aplica muito em escolas, considerando o PIB, e não há uma relação direta entre investimentos e resultados. Sei também que o senhor teve conhecimento, fez uma análise ali de escolas, por exemplo, em Sobral, no Ceará e tal. E o senhor fala muito bem aí sobre essa história de investimentos externos e tal. Ministro, qual é o segredo? Se não é a aplicação de verbas, o que justifica, por exemplo, que o Distrito Federal, que é menor, que paga melhor o professor, que tem mais dinheiro, tenha notas inferiores a cidades como Sobral e outras do Ceará? Qual é o segredo dessa história? Então, boa pergunta também, José Trindade. Quando a gente fez a nossa proposta do novo Fundeb, a gente se preocupou em elevar de 10% para 15% o total a ser repassado, porque isso e mudar como seria a distribuição entre municípios, porque isso garantiria um mínimo de R$ 4.500, eu vou repetir, R$ 4.500 por ano para todos os municípios do Brasil. R$ 4.500 por ano é considerado o piso. Quando você faz um estudo estatístico, a gente vê que abaixo de R$ 4.500 não dá, realmente não tem como você dar uma educação minimamente razoável. Mas com R$ 4.500 você tem um piso e a partir daí não é só recurso, é recurso e técnica. Então, a razão da gente ter começado tá gastando tanto tempo com o Fundeb é para que você não tenha o mesmo erro repetido no passado. Jogar uma pilha de dinheiro em cima de um projeto, a meta é gastar dinheiro e não ter o objetivo final, que é uma elevação da qualidade do desempenho. A partir daí dos 4.500, tem toda a parte da técnica, por isso que a gente também já soltou o Plano Nacional de Alfabetização, por isso que a gente está trabalhando tão próximo dos secretários estaduais e municipais para a gente conseguir fazer essa mudança. Pode ter mais recursos? Pode ter mais recursos, mas não a fundo perdido. Eu, às vezes, vejo debate, principalmente aqui, eu sou um cara que era de São Paulo, que simplesmente falou, não, isso aqui está demais, e acabei caindo aqui no Ministério da Educação. Então, eu tenho um compromisso muito grande em não aceitar as coisas que deixam vocês aí do outro lado revoltados, que eu também fico. E, infelizmente, eu sinto em lhe falar, teve conversas aqui que me dê dinheiro porque eu quero gastar. Falou, não, a senhora tem que ver os números, como a governadora, a senhora tem que ver os números, assim não vai ter, não. Então, acontece isso. Eu estou aqui. Pois é, ministro. Voltando ao programa Futuris, que, repito aqui aos nossos ouvintes e espectadores, amplia a participação da verba privada no orçamento das universidades e institutos federais, tem um desses pontos desse programa do MEC, eu estava lendo, que estabelece critérios justamente para avaliar quais universidades apresentam melhores resultados para receberem mais recursos do fundo.
Eu queria saber se é isso mesmo, porque isso tem a ver com a meritocracia, que foi inclusive defendida pelo então candidato Jair Bolsonaro, e isso é bastante diferente do que a gente viu em todos os anos que a gente viveu sob o governo do PT, principalmente aqueles 14 anos aí, sem falar da dominação cultural, em que havia muita distribuição de verbas para grupos aliados, fossem supostos movimentos sociais, fossem reitores amigos, fossem na cultura artistas também da mesma linha ideológica ou apoiadores. Como é que vai ser feita essa meritocracia nesse programa? Obrigado pela pergunta, Felipe Moura. Isso é muito interessante, porque existe coisa errada e existe coisa boa. Esse programa, voluntariamente, não estamos obrigando ninguém, mas ele vai permitir a gente separar o joio do trigo. Você tem universidades no Brasil que estão um brinco, vão abaixo, assim, estão prontas para decolar. Inclusive não estão sofrendo no contingenciamento, por exemplo, a Universidade de Campina Grande. O nosso Vale do Silício fica na Paraíba. Você tem algumas universidades ali na Paraíba que já estão preparadas para esse futuro. Aliás, por esse presente, né? Então, o que acontece? Tem alguns departamentos, por exemplo, tem um departamento de engenharia, o COP lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também é um brinco, pronto para voar. E com o Futurice, você vai poder separar com critérios objetivos o joio do trigo. Quem consegue performar academicamente, publicando paper em revista de qualidade e sendo citado, né? Não adianta só escrever o papel e falar, está escrito papel e nós somos a 13ª potência em produção de papel escrito. A gente tem que melhorar o nosso ranking de produção acadêmica pura, ou de patentes, ou de startups. São as 3 frentes que a gente tem, além do critério. São critérios muito objetivos. Aumentar a quantidade dos alunos que estudam nas escolas federais que se formam. Só para o ouvinte, agora a gente vai começar a trazer os números. A gente não estava trazendo tantos os números porque a gente não quer destruir, a gente quer conduzir as universidades federais para a direção correta. Então, se antes eu começasse a soltar os números que a gente vai mostrar agora, ia parecer só que eu queria destruir. Agora eu vou começar a soltar. Quanto custa um diploma de um aluno numa universidade federal? Custa muito caro. Por quê? Aquele mesmo aluno do ensino básico, que você precisa R$ 4.500 para ele ter um mínimo, um aluno na federal, dentro da sala de aula, custa R$ 35 mil por ano. Só que mais da metade não se forma. Isso é importante. Quando você tem um carro da Toyota na linha de montagem, se ele rolar para fora e cair, é o dinheiro que você perdeu. Você só tem o resultado se o Toyota sair com quatro pneus, o step, transmissão, sai completo. Então, todo aluno que desiste ao longo do curso é um fracasso. Hoje as universidades não têm problema nenhum. A desistência é de 90%. Não tem compromisso nenhum com o dinheiro que a gente paga imposto no aparelho de celular, na linha de telefone, na gasolina, quando vai pegar um avião, entendeu? É imposto o tempo inteiro. Hoje, as universidades simplesmente, perdemos um aluno. Então, esse aluno que hoje é R$ 35 mil, na verdade, o aluno que se forma é mais de 70 mil, porque menos da metade se forma. E quanto tempo esse aluno fica em média numa universidade federal? Ele fica mais de 6 anos e meio. Agora eu vou te trazer mais alguns números. Não, mas é porque faculdade de medicina é muito cara. Outra mentira. Por quê? Porque na faculdade de medicina a desistência é baixa, é menos de 10%. Em algumas faculdades, que eu não vou citar, porque senão vão... meu Deus, está de novo trazendo à tona os mesmos cursos. É de 90% de desistência ou mais. Os professores têm outra característica. Um professor do ensino básico que passa 20 horas de aula, 20 horas por semana dando aula, isso é ao longo de uma semana, você em tese trabalha 40 ou 44 horas, né? O professor ele tem que preparar a aula, se atualizar, mas do ensino básico, o professor municipal e estadual ele tem que ficar dentro da sala de aula 20 horas. Um professor de uma universidade federal, atenção, são 8 horas por semana. Isso é um dia por semana dando aula. Isso as pessoas não sabem. Quanto ganha um professor que está lá segurando na caneta de um aluno para escrever?
ele ganha na média aí no Brasil pouco mais de R$2.000. Tem um outro município que paga 8 mil, mas a maioria é 2.000 e pouquinhos. Quanto ganha um professor de uma federal com dedicação exclusiva? Isso aí, ele só pode dar aula, ele não pode fazer nada, dá 8 horas de aula, mas ele só pode dar aula, ele pode fazer pesquisa e dar aula. Ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Se você normalizar, lembrando que ele tem férias, né, escolares, se você normalizar por tempo de aula que ele fica, por tempo que ele fica dentro de uma sala de aula, é um salário para uma pessoa que fica 252 dias úteis, trabalhando 8 horas de aula por dia útil, você está falando de um salário em torno de 140 mil reais por mês. Ministro. E eu sou professor federal. Aí, deixa eu só terminar para pegar a diferença da medicina. Geralmente, por exemplo, na faculdade de medicina, é a mesma quantidade de professores para dar um curso. Só que os médicos não querem dedicação exclusiva porque os médicos clinicam, os médicos operam, os médicos fazem outras coisas que não dar aula e pesquisa. E então eles têm um regime chamado de 40 horas. Eu trabalho 40 horas, dou 8 horas de aula, mas trabalho 40 horas. E o salário de uma pessoa que é 40 horas, como eu prefiro ser 40 horas, porque eu quero fazer coisas além de dar aula e pesquisar. Ministro. O salário dele, em vez de ser 15 a 20, vai de 8 para 12. Então, o curso de medicina, geralmente, os professores de medicina ganham menos do que de carreiras de humanas, por exemplo.